Fala, people maravilhinda do Me Salva! Mais um pouco de geodelícia e me contar um segredinho. Me disseram que tu quer mandar muito bem no Enem, que tu quer garantir a tua aprovação no Enem. É ou não é? Eu sei que é! Então acessa lá mesalva.com e acha o plano ideal para você. Sinto boas vibrações vindo aqui desse poço de mistério, desta urna de segredos. Tô mega curioso hoje, tô assim, ó, louco pra ver o que vai sair daqui. Detalhezinho, enquanto eu vou meter a mão aqui nessa boca, tu vai fazendo o quê? Tu vai assinando o canal, vai ativando as notificações e vamos ver qual é que vai ser a temática de hoje. Tarará, tarará, adoro! Chuchu, olha aqui! Matriz de transportes! E eu quero saber se vocês sabem o que é e como aparece no Enem o assunto matriz de transportes. Não sabe, Chuchu? Não sabe ainda? Calma, relaxa. Calma que eu vou explicar. Bom, primeira coisa é entender o seguinte. Matriz de transportes é a soma de todas as fontes de transporte de pessoas ou de cargas de um determinado lugar, certo? Normalmente, quando aparece na prova do Enem, se trabalha com transporte de carga. Então, soma de todos os modais ou formas de transporte de carga de um determinado local. Pode ser um país, um estado, uma região ou até mesmo um município. E aí, fica ligado no seguinte, quando a gente está pensando nas principais características da matriz de transportes ou sistema modal brasileiro, a gente tem 3 pontos aqui. Primeiro, está fortemente ligada ao desenvolvimento econômico, social e urbano do país. Segundo, uma falta de intermodalidade, ou seja, os sistemas não se conectam, ou se conectam um pouco. E o terceiro fator é exatamente o alto custo do transporte, é o preço do frete. Para! Olha só, calma. Para explicar melhor esse assunto, eu trouxe 2 gráficos da hora sobre matriz de transporte. Então, bora pra mãozinha! Então, chuchuzitos, como a gente está falando de matriz de transporte ou sistema modal, esse aqui é basicamente o contexto que a gente vai encontrar da matriz de transporte brasileira em 2019, segundo a Confederação Nacional de Transportes, certo? Bom, o que a gente está percebendo aqui? A maior parte da matriz de transporte brasileira, 61%, se enquadra no modal rodoviário, certo? No modal rodoviário. Enquanto, e aí tu percebe que a grande maioria do transporte brasileiro está pautado, então, nesse modal. Depois a gente vai ter o setor ferroviário com 20,7%, o hidroviário com 13,6%, a gente tem o dutoviário, que é por dutos, né? Oleodutos, gasodutos, 4,2% e aéreo, 4,6%. Claro, para o Enem, esses números, tu não vai ter que decorar esses números, mas lembrando que o Enem gosta de trabalhar com as suas habilidades e uma das habilidades mais cobradas pela prova do Enem é a habilidade 6. Chuchu, a habilidade 6 de Ciências Humanas significa o quê? Leitura, interpretação gráfica e cartográfica. No momento que a gente vai fazer uma questão e aparece um gráfico como esse, por exemplo, o que a gente entende? Que temos aqui um predomínio de um único sistema modal na nossa matriz de transportes. Claro, é dominante, já foi mais, mas vem diminuindo. Então, pode aparecer um gráfico desse e questionar exatamente assim, ó, por quê? Qual é a lógica da gente ter esse sistema modal? Bom, uma série de políticas equivocadas, porque a gente tem que considerar que o tamanho do Brasil é gigantesco e esse modal rodoviário não é efetivo. Ou uma pergunta do Enem pode trabalhar o seguinte, tá, qual seria a melhor opção, a melhor política pública para remediar essa situação aqui? Investimento em outros setores, como o ferroviário, o hidroviário, que para países continentais que nem o Brasil, são mais interessantes, certo? E aí, acompanhando essa lógica,
eu trouxe um outro gráfico aqui para a gente fazer essa análise, que está mostrando o seguinte, uma comparação com a matriz de outros países. Temos aqui o nosso querido Brasilzito, repara ele aqui, depois Japão, União Europeia, não é um país, né, mas um conjunto de 27 países, Estados Unidos, China, Austrália e Canadá. Bom, eu vou primar na comparação com esses 4 últimos da direita aqui. Mas por que tu vai excluir o Japão e a União Europeia, Chuchu? Cara, porque aqui o Japão é um país muito pequenininho, né? É uma ilhota pequitita. A União Europeia é um conjunto de países. Agora, no momento que eu comparo a matriz de transporte do Brasil com os Estados Unidos, com a da China, da Austrália e do Canadá, e até poderia comparar com a matriz, né, da Rússia, por exemplo, eu estou comparando a matriz de transporte de países de grandes dimensões. A gente tem aqui alguns dos maiores países em extensão do mundo, excluindo Japão e as nações da União Europeia. Tá? E aí a comparação vai ficar mais coerente. Porque eu vou dizer o seguinte, repara, olha só os dados que a gente viu no gráfico anterior. 61% modal rodoviário no Brasil. Agora vai pegar o Canadá, é apenas 19%. Vai pegar a Austrália, 27%. O mais próximo da gente são os Estados Unidos, com 43%. Aí tu entende? Aqui há um setor automobilístico com grande influência no histórico industrial dos Estados Unidos. E aí isso puxa esse valor para cima. Mas outros países de grandes dimensões não utilizam modal rodoviário em grande quantidade no transporte de carga. Aí eu vou comparar aqui, olha só, setor ferroviário, 21%. Repara como, por exemplo, a Austrália, ela vai focar nesse modal, porque ela sabe que para um país do seu tamanho, esse modal é eficiente. O Canadá, a mesma coisa, né? Ah, a China nem tanto, tá? Os Estados Unidos, né? Não tanto também. Depois a gente vai ter aqui, ó, o sistema de cabotagem. Cabotagem é a navegação entre portos de um mesmo país e o setor hidroviário, né? Posso considerar hidroviário e cabotagem como uma coisa só, certo? Já não é tão representativo no Brasil, mas repara que na China, né, que pesa bastante na sua matriz de transporte. Claro, eles não investem no setor ferroviário, não tem uma grande participação no setor ferroviário, mas o setor hidroviário e cabotagem ganha, né, bastante importância na China. Já no Canadá, um país de alta latitude, muito próximo lá ao Polo Norte, navegação não é tão viável. Claro, os rios congelam na maior parte do ano, tá? Beleza? E repara aqui, né, e eu quero só finalizar aqui essa explicação com o Japão. Aí tu vai olhar para o Japão e mas o Japão tem uma grande circulação ou por cabotagem ou pelo setor rodoviário. Chuchu, como a gente percebeu já, o setor rodoviário para pequenas distâncias ele é mais efetivo. Então o Japão tem um setor rodoviário dominante, ok. A União Europeia tem um setor rodoviário dominante, os países da União Europeia, ok. E aqui o Japão, como é uma ilha, navegação de cabotagem está explicada. Então, de novo, não são os valores, mas é o entendimento por que um ou outro se destaca. E por que esse setor aqui, esse modal no Brasil, ele é, ou ele não é, nada viável para a nossa economia. Porque o nosso país tem dimensões continentais. E isso acaba sendo um gargalo da economia. Beleza? Voltamos para o estúdio! Chuchu, e a partir daí a gente começa a pensar em dois conceitos extremamente importantes que o Enem adora trabalhar. Rugosidade e fluidez do espaço. Bom, primeira coisa eu quero que tu imagine esse cara aqui do lado, beleza? Imagina um mundo lá do século XVI, século XVII, XVIII e tal. Como é que circulavam as mercadorias, as pessoas, as informações nesses períodos que eu citei? Era tudo muito difícil, os meios de transporte eram limitados, eram muito primitivos, digamos assim. O transporte de informações era complicado, era via carta. Tá ligado? Carta. Tu escreve num papel, põe num envelope, sela com a língua e manda para um lugar. Que isso, coisa do passado? Exatamente. Ou seja, a partir daí existia uma grande dificuldade de circulação de mercadorias, informações e pessoas. O espaço, o território dificultava essa circulação. Eram montanhas, florestas, rios, oceanos que impediam, funcionavam como obstáculos para a circulação desses elementos. O espaço era mais rugoso.
Chuchu, o mundo hoje não é mais o mesmo, ele evoluiu. Os meios de transporte evoluíram, os meios de telecomunicação evoluíram. Tu não manda mais carta pra ninguém. Tu vai mandar um e-mail, tu vai mandar uma DM, tu vai mandar um WhatsApp. Circulação de informações é em tempo real, entendeu? Os meios de transporte e mercadoria são gigantescos, tem grandes navios carregando centenas de milhares de containers. E isso vai agilizar a circulação de informações e produtos. Ou seja, o espaço ele é mais fluido. Não importa mais se tem um oceano para atravessar, se tem uma cadeia montanhosa entre dois países, o produto vai chegar com grande velocidade. A informação vai chegar com grande velocidade. O espaço se tornou mais fluido por uma evolução tecnológica. Beleza? Momento preferido aqui do MM ou Aula. Vamos pra rua! Vamos! A gente vai ter no Brasil o período que a gente vai conhecer como a Era das Ferrovias, né? A Era das Ferrovias vai de 1850 a 1950, é quando vão surgir as primeiras ferrovias brasileiras, a primeira, aliás, né, em 1854. Mas forte interesse inglês, é a Revolução Industrial acontecendo, a primeira Revolução Industrial, e os ingleses com forte interesse econômico na construção de ferrovias em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, e botam a pressão. E aí a gente vai ter as primeiras ferrovias sendo construídas. O fato, Chuchu, é que a gente tem que entender o seguinte: hoje são mais ou menos 30 mil quilômetros de malha ferroviária no Brasil. É muito pouco para um país da dimensão do nosso. Lembrando que a gente discutiu antes aí na aula, né, no nosso momento, que para um país das dimensões nacionais, isso aqui, Chuchu, é o principal, é o importante. Para médias e grandes distâncias, a malha ferroviária ela é muito mais economicamente viável. Além de ser ambientalmente mais correta, ela polui menos que a malha rodoviária, então é muito mais vantagem. Claro, ela é mais cara, tem uma série de problemas, mas a gente pode considerar a malha ferroviária como um ponto extremamente positivo. Falta muito investimento no setor, né? Os últimos anos vem mostrando aí um forte incremento em uma ampliação da malha ferroviária, especialmente em direção à região norte e nordeste. Como a malha rodoviária, a gente tem uma concentração das ferrovias na parte sudeste do país. Você vai imaginar que as primeiras ferrovias elas foram construídas para fazer a ligação das áreas produtoras de café com o litoral. Bom, o sudeste, importantíssimo na produção cafeeira nacional, vai ter a maior concentração de ferrovias. Olha aí, ó, bem na hora, tá? Beleza? Fora isso, a gente tem que entender o seguinte: a ideia de que a região norte, a região centro-oeste hoje, elas estão se tornando polos, tá vindo? Elas estão se tornando polos agrícolas, né? O centro-oeste, grande produtor de grãos. E aí, a malha ferroviária, ela se caracteriza exatamente pelo transporte de grãos. Grãos de soja, de milho, minério de ferro. Então, transporte de grãos via ferroviária é extremamente importante, porque acaba barateando o preço desses produtos. Se a gente tem um escoamento dessa produção que vai ser transportado por via ferroviária, esse produto sai mais barato, sai mais em conta, a gente ganha competitividade no mercado nacional. Mercado internacional, desculpa. Dali ele vai passar bem na hora, que louco. Claro, né, Chuchu? Tem seus pontos negativos? Tem. Como ponto negativo do modal ferroviário, vem a questão da falta de flexibilidade, por exemplo. Tem uma estrutura que não permite uma flexibilização muito grande na circulação dos trens e tal. Então, tu tem que ter uma intermodalidade. Um sistema modal ferroviário pede uma intermodalidade. A ligação que vai ser feita entre a estação ferroviária e o mercado, a fábrica, vai se dar por outro setor, pelo modal rodoviário, tá? Agora não dá para depender desse modal rodoviário. E aí, te liga agora. Chuchu, e se a gente já teve uma era das ferrovias no Brasil, vai chegar um certo momento que a gente vai falar na era do rodoviarismo no país. Sim! A partir da década de 50, governo JK, Juscelino Kubitschek, aquele presidente do Brasil que povoou os sonhos mais eróticos de Vicente, mas isso é assunto para outro momento. Mas a partir do governo JK é que a gente começa a ter um investimento pesado no setor rodoviário.
que nesse que vocês estão vendo, tá? A gente viu no gráfico, maior parte do transporte de mercadorias no Brasil se dá por caminhão, 61%. O fato, Chuchu, é que a partir do governo JK há uma forte política de investimento em infraestrutura para atrair empresas automobilísticas estrangeiras, as famosas multinacionais. Vai vir para cá, por exemplo, a Volkswagen. Tem até foto do JK andando em cima de um Fuca tal, que apareceu aqui pra ti. Ah! Dali, Gabriel! Beleza, show de bola. Só que o que acontece? A gente, em determinado momento da nossa história, começou a ter um investimento pesado no setor rodoviário, ok, a gente entende, tá? Não vimos que não é a melhor forma de transporte para mercadorias num país do nosso tamanho, mas ok. Só que o problema é que a gente chegou num ponto hoje que o Brasil tem uma malha rodoviária de mais de 1,7 milhão de quilômetros de estradas. Chuchu, 1,7 milhão de estradas. Só que o problema é que uma parcela muito pequena é igual essa. Vocês estão vendo aqui, pista dupla, asfaltadinha, teteinha. Não, para vocês terem uma ideia, a maior parte das rodovias brasileiras não são pavimentadas. Só 12,4% são pavimentadas. São assim. Chuchu, e assim, ó, dessas rodovias pavimentadas, desses só 12,4%, a maior parte delas são de pista simples, nem é pista dupla que nem essa aqui que vocês estão vendo. Essa aqui é a 101, lindona, duplicada já. A maior parte das pavimentadas nem são assim. E outra coisa, da maior parte das pavimentadas, 62% estão em um estado de conservação entre o ruim e o péssimo. Ai, nem para ser um bom rodoviarista a gente não consegue ser. Tá, mas o que isso tem de problema? Isso acaba elevando o custo do frete. Isso acaba elevando o custo do Brasil. Se a maior parte das estradas que são pavimentadas estão em péssimas condições, aumenta o consumo de combustível, algo em torno de 5%. Aumenta o custo do frete. Ou seja, a situação rodoviária, a dependência rodoviarista que o Brasil tem, acaba impactando a economia nacional. E claro, a gente cria um outro ponto, um outro problema, que é a dependência do setor rodoviário no que diz respeito aos transportes. Mas se vocês lembrarem de 2018, a gente teve a greve dos caminhoneiros, quando carinhas que nem esse São João aqui, que passou aqui, ó, né, tá indo lá para trás, São João ali, parou tudo. 2018, greve dos caminhoneiros, parou, e o Brasil parou junto. Se os caminhoneiros param, o Brasil para. Isso se deu por um aumento no preço do combustível. E aí o Brasil parou porque os caminhoneiros pararam. E toda hora tu vai ver assim, se fala numa nova greve dos caminhoneiros. À medida que o combustível vai aumentando, os caminhoneiros percebem que o custo frete aumenta e a oferta de transporte diminui. E aí, ameaça de greve. O fato é que a distribuição das rodovias brasileiras, ela acaba refletindo a desigualdade socioeconômica nacional, reflete um processo histórico de formação do território brasileiro. A gente tem a maior parte das rodovias nacionais concentradas na região sul e sudeste. Aí, para quem está ligado naquele processo de regionalização do Brasil, tem uma divisão regional do Brasil feita pelo Milton Santos, que a gente chama de os 4 Brasis. E aí ele fala de uma região concentrada, seriam os estados do Brasil mais inseridos no meio técnico científico informacional. Seria a região sudeste e sul, onde se concentra a maior parte das rodovias nacionais. E aqui no Brasil, essa é uma das principais características do nosso sistema modal: falta intermodalidade. Isso acaba prejudicando muito a economia nacional. Tanto que a gente vai chamar esse complexo de vias que não conversam entre si, questão de portos, aeroportos, sucateados, como gargalos econômicos. Eles estrangulam a nossa economia. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. Sacou? Repara nele como a gente está percebendo o seguinte: um sistema rodoviário, por exemplo, ele é viável até mais ou menos 600 quilômetros. Repara que o custo de transporte rodoviário de caminhão, ele é mais baixo até uns 600 quilômetros mais ou menos.
A partir daí, a partir de 600 quilômetros, a gente começa a ter o quê? A gente começa a ter um sistema ferroviário mais vantajoso, economicamente falando. Só que o Brasil é um país gigantesco. Lembra, o Brasil é um país continental e essa problemática ela pode ser trabalhada no Enem. Pô, o Brasil é muito grande, é um dos maiores países do mundo, mas tem o seu sistema de transporte pautado no setor rodoviário. Repara, mais de 1.000 e poucos quilômetros, o setor rodoviário é o mais caro. Olha o impacto que isso pode trazer para a nossa economia. Como é que o Enem pode cobrar isso? Momento de alegria, questão de geografia, Chuchu, Enem 2013. Vamos lá. De todas as transformações impostas pelo meio técnico, científico e informacional, vou sublinhar, porque aqui é um momento de euforia. Ai, Milton Santos, incorpora em mim. Chuchu, meio técnico, científico e informacional. Nós mencionamos antes a questão do espaço ganhando fluidez hoje em dia, com maior circulação de mercadorias e informações. Isso, Milton Santos, está incorporando. Milton Santos vai chamar de meio técnico, científico e informacional, que vai se consolidar a partir da terceira revolução industrial. Então vamos lá. De novo, de todas as transformações impostas pelo meio técnico, científico e informacional, o Milton Santos incorpora em mim a logística de transportes, interessa-nos mais de perto a intermodalidade. Já entendemos que intermodalidade é a conexão entre os sistemas modais, os meios de transporte. E por uma razão muito simples. O potencial de que tal ferramenta logística permite que haja, de fato, um sistema de transporte condizente com a escala geográfica do Brasil. Perfeito, patrãozinho! Necessário um sistema intermodal. O papel dos transportes na expansão recente da fronteira agrícola brasileira. Show de bola. Né? Do Huertas. A necessidade de modais de transporte interligados, então tá aqui, ó, a intermodalidade. No território brasileiro, se justifica pelo quê? Lembra que nós falamos? Letra A, variação climáticas do território, associadas à interiorização da produção. Interessante. Grandes distâncias e a busca da redução dos custos de transporte. Interessante. C, formação geológica do país, que impede o uso de um único modal. Nada a ver. Aqui não tem nada a ver. Cara, estrutura geológica, não interessa se a gente tem um predomínio de bacias sedimentares e uma quantidade menor de escudos cristalinos, né? O que isso vai influenciar na questão dos sistemas modais? Nada. D, proximidade entre a área de produção agrícola intensiva. Intensiva é moderna, hein? Intensiva geralmente é voltada para exportação. E os portos? Chuchu, não, até parece numa primeira olhada, interessante, mas não é. Porque aqui está dizendo que é proximidade. Se eu tivesse aqui, em vez de proximidade, maior distância entre a área de produção agrícola intensiva e os portos, aí eu até poderia considerar. Aí sim eu vou pensar num sistema modal interligado, né? Porque aí eu preciso baratear o escoamento da produção. Mas ele colocou proximidade. Tirei fora. Letra E. Diminuição dos fluxos materiais em detrimento de fluxos imateriais. Imateriais, tipo informação, e materiais, produtos comercializáveis, né? Está diminuindo esse fluxo de materiais e de produtos? Não, está aumentando, então não. Aí a gente vai ficar entre a A e a B. Variações climáticas no território associadas à interiorização da produção. Muito boa. E olha B, grandes distâncias e a busca de redução dos custos de transporte. Chuchu, sem sombra de dúvida, a nossa resposta é a letra B. Grandes dimensões continentais do Brasil e a busca, né, por uma redução nos custos de transporte, no frete, o que acabaria barateando o produto nacional, quando ele vai estar competindo no mercado estrangeiro, né, e com isso tornando o produto mais competitivo. Agora, por que a A está errada? Variações climáticas no território associadas à interiorização da produção. Chuchu, a gente tem, de fato, uma interiorização da produção. Agora, essas variações climáticas, elas não chegam a ser um fator determinante a exigir uma intermodalidade dos meios de transporte, tá? Então, por conta dessa primeira parte, a letra A está errada, mas ela é bem interessante.
a letra A e a letra D são quase certas. Mas por uma teteinha, né? Não rolou, certo? Ficamos com a letra B de bora, Gabriel! Voltamos pro estúdio. Chuchu, e aí? Tu acertaria essa questão? Achou fácil ou achou difícil? Faz o seguinte, para. Coloca nos comentários aqui embaixo se tu achou. Ai, achei uma barbada assim. Tirar de letra. Ou se tu achou assim, pelo amor de Deus, não quero isso na minha prova. Não. Deixa aí nos comentários que eu quero ver depois o que tu achou. Beleza? E ó, sabe da importância que é fazer exercícios. Então eu vou te dar a dica. Vai lá no mesalva.com que tem muito exercício para deliciar. Né? Passar o dia fazendo exercício se tu quiser, beleza? Chuchu, e eu me despeço aqui com o coração em prantos, mas não sem antes dizer o seguinte, não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações, porque é o seguinte, semana que vem tem mais Geodelícia, Chuchu! Bora lá, semana que vem a gente se vê. Beijo! Da matriz energética? Não, perdão. É de transporte. É isso que fala? É inbox, que é quando tu manda um... DM? No Instagram? DM? Uhum. Talvez seja isso então, tá? É DM. Uma DM. Uma? Por que é DM? Direct Message. Bora.